Falemos minuciosamente sobre tudo. Minuciosamente sobre tudo. Falemos minuciosamente sobre tudo. Um podcast Beyond Me Expression. Com a parceria do Rádio Clube de Angra. E estamos de volta para mais uma conversa a 2+1. E desta vez vamos pegar num tema que eu gosto bastante. Tu acho que também. Dependendo dos tópicos depois que surgem a partir dele, existe mais entusiasmo da minha parte ou da tua, mas isto é um tema unânime. Portanto, estamos a falar de Sherlock Holmes, uma personagem criada por... queres dizer tu, que tu tens mais jeito para dizer estes nomes? Arthur Conan Doyle. É isso. O que é que foi? Acho que é mais ou menos isso. E portanto estamos a falar de Baker Street, de... qual era o número? Pronto, começamos bem. Bom, mas o propósito deste tema era falar também um bocadinho sobre, obviamente, as obras de arte que foram daí surgindo a partir desta criação. Portanto, começou num livro, depois existem séries, existem filmes, existem jogos, devem existir outras coisas que nós, inclusivamente, desconhecemos. Mas é uma personagem tão... 221B. Ok. Baker Street. Tão icónica, não é? Que leva a imensas criações e acredito que continuará a levar ao longo de séculos, sei lá. Sim. Pronto. Okay. E o que nós queríamos falar também era que muitas vezes vemos coisas, mas não estamos a observar. E aqui também podíamos citar Saramago e Pessoa, que falam um bocadinho nisto, cada um à sua maneira, mas é o ver, mas não ver. É quase um piloto automático. É passar por cima de muita coisa. E, portanto, é por isso que esta personagem é tão icónica e tão entusiasmante, digamos, porque não é um detetive normal, não é? E ele vê coisas que o ser humano comum não consegue ver, não está atento. E é só... Claro que ele tem muita cultura e sabe muitas coisas. Depois tem o Holmes como companheiro, que é médico, então... O Watson. Sim. Isto é a forma a falar. Não é? Que vai ajudando do ponto de vista científico e assim, essas coisas, não é? Mas ele, pronto, é isto de ver, de estar atento e de ter muito conhecimento e de conseguir analisar as coisas ao pormenor, e coisas pequeninas de repente tornam-se grandes e desmistificam todo o caso. Queres explicar um bocadinho o que é este Sherlock Holmes para quem não sabe e nunca ouviu falar dele? O que é o Sherlock Holmes? Quem é? É assim, tu detetive, já estavas não é? a falar um bocadinho acerca disso. Sim, é detetive. Eu acho que é um bocado romantizado às vezes demais, ou pelo menos em algumas das séries que nós vimos. Eu imagino que sejam razoavelmente fiéis àquilo que era a personagem original, um bocado romantizado no sentido de sim, ele sabe muita coisa, etc, mas também chega a uma altura em que está ali a fazer conexões que tem calma, não... Sim, há de haver gente que consegue, não é? Sim, certo, mas com aquela rapidez, instantaneamente, tipo, começar logo a imaginar que... Lembro-me daqueles episódios em que porque se percebe que como o colarinho está úmido, que puxou para baixo e que isto esteve aqui durante vários dias fora de casa porque já não chove há 3 dias e a última vez que choveu foi não sei onde, e que tem aqui um bilhete de comboio que veio que não sei de onde. Agora estás-me a fazer lembrar também aquela High Potential, que em francês, a série original acho que é francesa, como é que se chama? Agora não me estou a lembrar, mas ela é de género, ela também vê assim umas coisas... Mas essa aí também é cómica, não é? Sim, essa série é muito mais, cómica. sim. Então, pronto. Tu estás a falar da versão da série daquele ator que nós gostamos muito? Do Cumberbatch. Sim. Okay. Benedict Cumberbatch. E essa chamava-se mesmo Sherlock?
essa série? Eu julgo que sim. Porque depois existem várias. Existe uma que eu gostei bastante Pois. e que tu não achaste nada piada, que é Elementary. Em que o Watson é uma mulher. Sim. Pronto. Eu Depois lembro-me existem de uma, estas coisas. eu lembro-me de uma em que era a filha de Sherlock, não é? Era Sim, essa a essa já ideia. vimos a primeira temporada, a segunda ainda não saiu. Há uma que é a irmã também, não é? Uma coisa assim do género. O que eu gostava de. Sim. O que eu gostava de. Acerca dessas séries todas e dessas várias variantes, o que eu gostava de comentar era esse aspecto artístico de pegar numa obra original, não é? E que as pessoas possivelmente já estão um bocado cansadas, eventualmente, de estar sempre a bater exatamente naquele sistema, e de dar asas à imaginação e haver espaço para essa criação em que agora afinal ela é mulher, afinal ela tem uma filha, afinal não sei o quê, uma irmã, o tio. E eu acho que isso é fabuloso, nomeadamente nessa do Cumberbatch, em que é moderno, não é? É contemporâneo. E sim, então os problemas com telemóveis, isto e não sei o quê, a capacidade de. Isso tudo são problemas do contemporâneo, portanto é transportado para agora. O filme acho que passa-se na altura, não é? Não é moderno. Suponho que sim. Eu acho que sim. Não sei mas se eles vão existe brincando só. com isso. Imagino que possam existir outras versões em que ele nem sequer está no Reino Unido e por aí fora, não é? Pois, por pronto. acaso esta aqui não tenho certeza. Sim. Mas isso tudo é bastante fixe. E uma outra coisa que eu depois também gostava de roçar um bocado, que são os jogos, que é outra forma de arte também, inclusive, e de transpor essa história e tudo mais. Mas continua. Queres então falar já destas obras de arte um bocadinho mais especificamente, ou queres estes outros tópicos? Pronto, então, como estávamos a dizer há bocado, ver não é o mesmo que observar, nem interpretar. Isto agora foi com sotaque gondomarense, assim mesmo. E, portanto, é isso que estavas a dizer do colorinho, de uma nódoa, uma coisa que saiu do sítio, que tinha uma mancha ali naquele sítio porque estava um quadro e foi mudado, e assim, estas coisas. Sim. Pronto. E coisas, por exemplo, que o cérebro decide ignorar, e que é aquela coisa que eu estava a dizer há bocado do piloto automático, não é? Uhum. Acontece-nos muitas vezes, por exemplo, não sei se já aconteceu, a mim já me aconteceu algumas vezes, que é sair de casa a conduzir e eu vou tantas vezes para aquele sítio que às vezes nem penso e estou a ir para ali. E de repente, a meio do caminho, lembro, não era para aqui que eu queria ir. Não era por este caminho, ou sim. Pronto. Exato, isso aí é uma coisa que faz parte da natureza, e da natureza pura e simplesmente, nem sequer é natureza humana especificamente, é a natureza pura em que nós somos. Portanto, a natureza está sempre a tentar ser eficiente. Pois. Portanto, se aquilo não é necessário, bota fora, não é? Aquilo que nós vemos e tudo mais é o resultado de mutações ao longo de muito tempo, não é? E lá está, aquela ideia do dedo mindinho do pé não é necessário, daqui a uns tempos já não vamos ter. Os dentes do siso, entretanto, há de haver gente que já não tem quando. Não é quando nasce, mas ao longo da vida já nem sequer tem, eventualmente, não faço ideia se existem já esses casos. Portanto, essa questão de ignorar, por exemplo, os sons, os ruídos que estão a acontecer aqui, que o microfone habitualmente está a apanhar, e que nós não captamos, se estivermos a detectar isso tudo a todo o tempo. Sim. E o exercício de um detetive, por exemplo, como é o Sherlock Holmes, é exatamente contrariar essa natureza da coisa, estar super vigilante, estar hiper sensível a essas coisas todas. É aquilo que também se fala em parte na meditação, no estar presente, sim. E que acho que também faz algum sentido, não estarmos sempre no passado, nem sempre. Bom, são conceitos um bocadinho diferentes, mas é estarmos atentos, estarmos presentes no que estamos a fazer e não estarmos sempre já, tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo, e vou fazer aquilo, e aconteceu aquilo, e não sei o quê. Nós em música temos algo
um exemplo muito concreto, que é de estares a ouvir, por exemplo, uma orquestra a tocar e tu podes ouvir aquilo como um conjunto, ponto, não é? Sim, Ou então começares a tentar focar em instrumentos específicos, não é? Em perceber o timbre que está ali, que é para conseguires identificar qual é o instrumento e depois seguires determinadas linhas, não sei o quê, não é? De repente começas a ter um certo efeito de estar no meio da orquestra e a olhar para os lados e a ver, e a ouvir e a ver os instrumentos separados. Isso é interessante. Sim. Bom, depois isto também pode ser transportado, por exemplo, para conseguires estar a falar ou a ver uma pessoa, teres uma interação com uma pessoa e conseguires ver para além do que ela te está a dizer, não é? Portanto, a respiração, o engolir, o mexer na mão, ou sei lá. Há aqui muitas coisas que também são estudadas pela psicologia comportamental, não é? Sim, que sim. normalmente significam isto ou aquilo. E talvez dizer também que a atenção numa época de distração, que é a nossa. Portanto, nós temos sempre muitos estímulos. Na época do Sherlock, quando ele foi criado, já não haveria assim tanta coisa. Agora há um telemóvel, há um tablet, há um telefone a tocar, há 500 mais coisas, 500 mais solicitações que nos fazem estar mais distraídos se não tivermos essa consciência, não é? E acho que chegava disto para termos um bocadinho de tempo para falar então das outras artes, porque senão não vamos ter tempo nenhum. Ok. E agora dou-te a palavra. Para os videojogos. Eu acho que há Já uma coisa falámos ainda. um bocadinho das séries, não é? Portanto, Há uma coisa ainda que eu queria referir, que é o facto de Sherlock Holmes ser uma personagem tão amada já na altura, que o autor queria terminar aquilo. Sim. E então, em teoria, queria matar o senhor, ele matava. coitadinho. Sim, o Sherlock Holmes morria com o Moriarty, acho eu. Sim. Lá num arqui-inimigo. Exato. E houve uma tal tempestade por parte dos fãs a dizer que aquilo tinha de voltar, não sei o quê, que ele ainda supostamente escreveu algo que acontecia antes desse acontecimento, mas depois disse, não, afinal ele está vivo. Desculpa, antes de falares dos filmes, eu estava-me a lembrar que existe ainda outra série que eu vi há pouco tempo, acho que tu não chegaste a ver, em que portanto, o Sherlock não aparece no início. Quem aparece é o Watson. É uma coisa que acontece agora, nos tempos atuais, e em que o Watson, primeiro, é negro. Não é negro... Mulato. Mestiço, sim. E tem uma clínica que é das mais avançadas a curar casos tipo surreais, quase, assim, coisas mesmo esquisitas. Ou falaste-me disso ou mostraste-me alguma coisa? Deve ter mostrado qualquer coisa. Isso não é estranho, essa conversa. Pronto, e então é interessante porque ele também vai um bocado ao encontro de estar a observar e arranjar soluções mirabolantes, e tipo tem ali 4 ou 5 estudantes recém-saídos de estudantes de medicina e de psicologia, dessas coisas, sim. E eles fazem assim, resolvem coisas de saúde, mas que são sempre assim casos super estranhos, super fora da caixa. Não é não vou curar agora uma apendicite, ou não vou curar, estás a ver? São assim coisas um bocado surreais. E depois há lá uma parte em que o Sherlock aparece, mas pelo que eu percebi é a visão, é o Watson que tem um problema e que imagina o Sherlock, estás a ver? Então ele está a falar com ele, mas é a imaginação dele.
Ele também tem Então, uma em doença, teoria, ele toma a medicação. Tá Então, em teoria, o Sherlock não existe como personagem real. sequer. Sim, ali naquele sítio, porque aquilo acontece, eles falam do contexto dele ter falecido com o Moriarty, ter caído de uma... Ok, isso já foi depois Sim, disso. e Ok. então Portanto, o Watson continua terá e... conhecido o Sherlock, terá estado com o Sim, Sherlock, sim, portanto, isso é sim, depois e depois disso. Ok. monta essa Não tinha clínica. percebido essa parte. Ok. Sim. Não, Não tinha explicado, Ok. desculpa. Pronto. Jogos. Ok. Tens pouco tempo. Portanto, fizeram-se jogos. Ok. Fizeram-se jogos. Há dito. vários jogos à volta de Sherlock, isso aí, jogos de computador. Acho que seria. Físicos também, não é? Ok, Vimos no outro tabuleiro. dia. Sim, de certeza absoluta. Deve haver muitas coisas acerca de Sherlock Holmes. Mas videojogos existem vários. Existe uma Ah, jogaste empresa algum? que eu me lembro não. E portanto, se eu não me lembro, ou é porque eu nunca Ok, joguei, não. ponto, ou então é porque não foi nada memorável mesmo. Pá, se tivesse sido muito Estás a mau, falhar. se tivesse sido. Não, mas eu já vou explicar porque é que eu acho que não joguei. Se tivesse sido muito mau, eu iria lembrar-me também. Pois, ok. Mas eu acho que, portanto, os que eu me lembro são desta Frogwares. São relativamente recentes, todos, acho eu. Mas é uma... Eu não sei ao certo se é uma série. Sei que são vários jogos acerca de Sherlock Holmes em sítios diferentes e com aspectos diferentes e não sei o quê. Olha, Então, agora eu fiquei com curiosidade, vou querer experimentar. Pronto. Mas porquê que eu até agora também nunca cheguei a experimentar? Porque há aqui uma questão, novamente artística, no sentido criativo, que torna-se muito difícil tu conseguires adaptar a um videojogo, esta história toda e esta personagem a um videojogo. Dependendo daquilo que é o objetivo do videojogo. Ou seja, se tu quiseres aplicar estilos de jogos e géneros de jogos mais ou menos normais, padrão e não sei o quê, tu consegues fazer um jogo de rally acerca de Sherlock Holmes andar de um lado para o outro e com o Watson aos berros porque vai morrer e sei lá o quê. Então, podes fazer uma treta qualquer, não é? Agora, se tu queres tentar passar a experiência daquilo que é ser o Sherlock Holmes, não é? A certa altura eles têm de começar a fazer escolhas em que estão a quebrar um bocado certos estereótipos e certas mecânicas habituais, padrão, normais, ou seja, as normas dos videojogos. Isso, por um lado, é interessante de se analisar, por outro lado, o jogo fica ali num campo que acaba por não encaixar para toda a gente, não é? Portanto, acho que para quem eventualmente conhece, jogou, eu imagino que ninguém que esteja a ouvir isto já tenha jogado a trilogia daqueles jogos Batman que eu já falei acho que várias vezes, aquelas mecânicas que não sei se todos esses jogos de Batman tinham, de investigação de uma cena de crime, não é? Em que de repente há ali uma visão diferente, uma forma de olhar para o cenário de uma forma diferente. E de repente foca em impressões digitais ou pegadas ou isto ou aquilo outro. Também existem esse tipo de componentes que é para tentar dar a ideia. Só que depois tu vais juntando várias pistas, não é? E és temos tu o Sherlock tens... a falar lá fora. Sim, exatamente. Tu começas a juntar essas pistas e e és tu que tens de decidir, não sei se em todos os jogos, mas em vários desses jogos, és tu que decides quem é que é o culpado. E inclusive chegas ao requinte de poder escolher de falar com esse tipo ou achar que esse tipo que fez o crime fez por razões suficientemente nobres ou qualquer coisa para escapar, e então tu simplesmente dizes à polícia eu não sei, não consegui descobrir, ou então condenas outra pessoa deve ser. Isso tudo depois tem repercussões na história do jogo e tal. Portanto, são conceitos bastante interessantes. Agora, do ponto de vista de quem é um bocado gamer, apesar de não ser profissional, mas é um bocado gamer, já jogou muitos jogos, as mecânicas que eu vejo ali e a experiência que eu vejo ali nos vídeos de jogo
ou de alguns desses jogos, não me capta assim muito, apesar dos gráficos serem bons e essas coisas todas. Fico na dúvida se é algo que eu vou ficar amarrado e querer jogar muito. Mas tenho algum interesse como conceito. Eu fiquei com curiosidade, vou experimentar. Pronto. Se gostaram do que ouviram, se acharam interessante, partilhem e passem a palavra. Sim. Vamos acabar com as aventuras de Sherlock Holmes, o terceiro capítulo, um caso de identidade. Meu caro amigo, disse Sherlock Holmes enquanto nos sentávamos um de cada lado do lume no seu apartamento de Baker Street. A vida é infinitamente mais estranha de qualquer outra coisa que a mente humana possa arquitetar. Nós não ousaríamos imaginar aquilo que é verdadeiramente corriqueiro na existência. Se pudéssemos voar para fora daquela janela, de mãos dadas, pairar por cima desta grande cidade, destilhar ao de levo as casas e olhar para dentro para ver as coisas esquisitas que estão a acontecer, as estranhas coincidências, os planos feitos, as desavenças, as maravilhosas correntes de factos, acompanhando as gerações e levando aos resultados mais outré, a ficção ficaria reduzida com o seu convencionalismo e conclusões previstas a uma coisa vulgar e inaproveitável. No entanto, não estou muito convencido disso, respondi eu. Os casos que aparecem nos jornais são, em regra, bastante grosseiros e baixos. Vemos nas reportagens policiais realismo levado aos seus extremos e o resultado, devo confessar, não é nem fascinante nem artístico. Deve-se utilizar certa seleção e discrição para produzir efeitos realistas. Observou Holmes. É o que falta nas reportagens policiais, onde se dá maior ênfase, talvez, às falhas das autoridades do que aos pormenores, os quais, para o observador, contêm a essência vital do caso todo. Pode crer? Não há coisa menos natural e corriqueira. Sorri e abanei a cabeça. Compreendo muito bem que você pensa assim, disse eu. É natural que, na sua posição de conselheiro e orientador não oficial de todos os que se encontrem perplexos no território de 3 continentes, depare com tudo o que é estranho e raro.